Salve, salve! Sou eu, professor Wagner, conectando sonho, conectando pessoas, aqui diretamente do estúdio da Tesla Digital School, a primeira escola de Osasco em formação digital. Bom, hoje nós vamos falar algo extremamente interessante para você, meu nobre colega professor. Se liga nessa. Nilson, sala de aula invertida. Sabe o que é isso, cara? Será que é aluno no fundo da sala de aula? Será que é aluno de ponta cabeça ou professor de ponta cabeça? Ou a sala de aula revirada? Nada disso. Fique aí. Antes de tudo, faça o seguinte, nobre. Toque na sineta, curta a minha página e acesse os nossos links nas redes digitais Tesla DS, Tesla Digital School e Tesla Digital School que né, no Facebook. É lá que nós divulgamos nossos prêmios a vocês. Quem curte Tesla ganha conteúdo. Beijo no coração de todos. Solta a vinheta, mestre. Cria meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. Cria meu website, fazer minha homepage. Sala de aula invertida. Vamos lá, faz parte das metodologias ativas. Em tempo de Covid, nós estamos vendo todos os nossos professores engajados em aprender a usar ferramentas e aplicativos para auxiliarem na composição das salas de aula EAD, à distância. Vamos cortar um pouquinho isso. O professor não vai melhorar sua metodologia de ensino usando ferramenta digital. Na verdade, ele precisa ter um expertise, precisa ter métodos para atingir o objetivo maior, que é o aprendizado do aluno. E como que eu faço isso? Dá uma dica. Uma das ferramentas se chama Sala de Aula Invertida ou Flipped Classroom. Qual que é a finalidade dela? Gerar autonomia aos alunos, maior autonomia. Tirar o seu aluno da zona de conforto de aluno para estudante, aquele que pesquisa, aquele que vai atrás do seu conhecimento, aquele que realmente tem autonomia dentro do seu aprendizado. E vamos lá, qual que é a dinâmica? Como funciona? Como é que eu faço essa ferramenta realmente gerar engajamento com meus alunos? Sala de aula tradicional, como que funciona no dia a dia? No dia a dia eu construo o conhecimento enquanto professor dentro da sala de aula. Mas eu quero fazer um desenho para vocês entenderem o que é uma sala de aula na real. Vamos falar mais ou menos em 40 minutos de aula? O professor entrou dentro da sala de aula. Bom dia, alunos! Olha se está todo mundo nas carteiras, espera aqueles atrasados chegarem e assim por diante, até ele começar a fazer a chamada, 10 minutos perdidos. Depois disso, o professor faz a chamada e vai para a lousa. Ele gasta mais 10 a 15 minutos escrevendo na lousa, beleza? E os alunos estão lá. Ao término desses 10, 15 minutos, já se passaram 25 minutos, o professor tem uma grande surpresa. O aluno vira para ele e pergunta: é para copiar, professor? Cara, isso não acontece com ninguém, só comigo, né? E aí a criatura aparece com o celular na frente da lousa, vai tirar foto e assim por diante. E você já irritadíssimo com tudo aquilo, dá mais 5 minutos de todo o trabalho que você já teve dentro dos 25 minutos para ele copiar a matéria. Só aí já foram mais 30 minutos de aula. Sobraram 10 minutos de explicação. Nesses 10 minutos de explicação do professor, ele começa: diminui a voz aí, desliga o celular. Ei, abaixa aí um pouquinho, fica quieto, tô explicando, você não tá vendo? Ou se não, responde o seguinte: professora, passe no banheiro. Pô, mas agora, velhão? Essa é a nossa vida, é a rotina de um professor no dia a dia. Só aí já foram mais 5 minutos. 5 minutos pro professor explicar a matéria. Cara, dá engajamento, dá resultado, o aluno aprende alguma coisa? Essa é a dinâmica. A sala de aula invertida, ela vem para desconstruir todo esse processo e dar uma maior dinâmica na nossa vida. O que vem a ser a sala de aula invertida? Construir o conhecimento em casa. Seria essa dinâmica, mas hoje tudo é em casa em tempo de Covid. Você aprende em casa, você constrói o conhecimento em casa, você resolve o exercício em casa, você debate em casa com seu pai, com a sua mãe ou com a sua tela. Essa é a forma de aprendizado no dia de Covid, porque você só tem uma tela de computador na sua frente e o seu telefone. Gera engajamento? Não gera engajamento. Como que eu faço isso se tornar algo realmente atrativo para os nossos alunos?
Bom, a dinâmica é o seguinte, a sala de aula invertida ela tem que gerar autonomia para os alunos. De que forma que ela faz isso? Antigamente, o aluno entrava dentro da sala de aula, recebia o conteúdo, o professor explanava a matéria e o aluno levava a lição para casa. Na sala de aula invertida, nós mudamos o contexto. O aluno recebe textos, recebe vídeos e, posteriormente, o professor entra num debate com ele, vai fazer a síntese daquela matéria, uma explanação mais dinâmica daquele assunto a qual ele quer abordar e a lição de casa é resolvida em sala de aula. Pô, professor, tu tá louco? Não tem mais sala de aula. Minha vontade é voltar para a sala de aula. Eu sei que a sua vontade é estar na sala de aula. E a vontade dos alunos também é estar na sala de aula. E o desejo dos pais é que os alunos estejam na sala de aula. Mas eles não estarão nesse primeiro momento. Como que entra a dinâmica da sala de aula invertida nesse ponto? Eu, como professor, antes de criar as mega salas, né, e chamar os alunos para os webinários e as videoaulas, o ideal é que eu envie todo o material, texto, artigo, vídeo, para o aluno. Eu posso mandar via e-mail, via WhatsApp, via Instagram, ou via Google for Education pela plataforma, ou via Microsoft Edu ou Apple Edu. Não importa qual aplicativo ou ferramenta que a sua escola esteja utilizando. Você faz o envio da matéria para o aluno do conteúdo. Um vídeo, um artigo, um texto, um mapa conceitual para o seu aluno. Ele vai ter um tempo hábil para fazer o estudo desse material e você irá entrar em outro momento com ele para fazer a explanação, a síntese dessa aula. E é o momento que você tem tete a tete com o aluno. E até mesmo criar aquela dinâmica. Ô Joãozinho, tô vendo que você não está estudando, velho. Olha pra telinha aí. Ô Pedro, abaixa um pouquinho, desliga o videogame. Tá vendo? Você não tá vendo, mas você já sabe quem é seu aluno. Cria uma dinâmica com o aluno. O aluno sente a sua falta e você também sente a falta dele. Então eu estou suprindo, no segundo momento, a necessidade do aluno me ver. Cara, já criamos uma dinâmica. Então, antigamente, na sala de aula invertida, eu mando o material para o aluno, ele estuda, ele vem para a sala de aula, eu dou um suporte para ele, depois ele resolve a lição aqui na escola, na minha presença, que show! Mas agora ele está em casa. Então, ele recebe o material, ele estuda e depois eu entro numa videoaula, no webinário, no hangout com o meu aluno e vou poder explanar a ideia central do tema. É isso daí. Esse é o objetivo da sala de aula invertida. Então, antes, o aluno estuda o conteúdo em casa e se prepara para as atividades em sala de aula. Durante, os alunos aplicam os conceitos estudados, né, as práticas resolvidas, através de um feedback do professor. Aquele momento que o professor está trocando ideia com ele é o feedback interessante para ele saber aonde eu quero chegar. Aí nós estamos falando em habilidade e competência dessa matéria. O que o professor enviou para o aluno passa a ser significativo. Como que funciona o pós-aula em relação a isso? O aluno se torna um eterno pesquisador, porque foi aguçado ao longo da leitura, no primeiro momento de leitura e estudo, depois com a interação com o professor, ele busca conhecimento, ele busca o saber, porque ele entendeu que aquela matéria tem significado real para a sua vida. Vamos lá. Portanto, antes da aula, aluno recebe conteúdo. Que tipo de conteúdo? Um artigo bem elaborado. Que eu vou buscar onde? Professor, esses conteúdos, aonde estão? Eu não tenho tempo para ficar criando. Vocês sabiam que existe uma ferramenta que se chama Google Academic, Cielo e outras? Você sabia que existe um canal do YouTube que se chama YouTube Edu? Que são direcionados a conteúdos com qualidade, com referência que você pode disponibilizar para o seu aluno? Ou se não, você sabe que existe Study, Geek e várias outras plataformas que nesse momento de Covid, eles estão disponibilizando videoaulas de graça com conteúdos e aulas rápidas de 15 minutos? Então você tem um campo vasto para buscar conhecimento e está fornecendo para o seu aluno. Então você não precisa ser youtuber, como alguns professores estão falando. Eu não sou youtuber, como é que eu vou gerar conteúdo? Cara, esquece, tem gente já com esse conteúdo pronto, cara, nada se cria, tudo se transforma. Então, mas busque os canais corretos para você poder gerar esse tipo de ferramenta.
Professor, tu falou que agora eu consigo interagir com os alunos. Eu vou indicar uma ferramenta que eu e os meus nobres professores no colégio Aplicação de Osasco, aqui dentro da Tesla Digital School, utilizamos, que é o Google Meet. É uma ferramenta que faz parte do grupo Hangout, só que ele tem uma abertura muito maior em alcance de alunos, qualidade de vídeo, imagem, som, e ele consegue gerar reuniões, audiências interativas com seus alunos numa ótima qualidade. Então você pode gerar, abrir um Google Meet, compartilhar com várias pessoas ao mesmo tempo, e ali você está sendo novamente aquele professor presencial, porém separado por uma telinha. Tá entendendo a ideia? Então nós temos caminhos, né? E a ferramenta é fundamental para isso. Um outro ponto importante quando a gente fala em sala de aula invertida, a qualidade do conteúdo que eu dou para o meu aluno. Então nós estamos falando de 3 etapas importantes. Primeira etapa, pesquisa e gerar conteúdo. Vídeo, artigo, texto e assim por diante. Segundo ponto, gerar uma interatividade através de uma ferramenta de comunicação. Terceiro ponto e não menos importante, avaliar. E isso eu vou gravar um vídeo só falando sobre avaliação, como que devemos avaliar os alunos na educação à distância. Será o mesmo modelo? Não, não é o mesmo modelo. Partindo desse ponto, os 3 pilares ou 4 pilares principais. Primeiro, eu planejo a aula. Segundo, eu vejo como eu irei fazer essa aula. Depois, eu repetir as informações através do Google Meet e dos outros canais de interatividade que você possa ter. E depois, persistir, gerar uma pergunta de impacto para o seu aluno. Você tem que aguçar a curiosidade do seu aluno. É através da curiosidade que ele realmente vai se enganjar e entender que aquela matéria tem significativo para ele. Vamos fazer um resumo básico disso daí para a gente entender? Então, antes, eu preparo como professor, eu preparo o conteúdo, compartilho o conteúdo com os alunos. Segundo ponto, eu entro numa sala de aula e esclareço as dúvidas para os alunos. Outro ponto, os alunos realizam as atividades propostas por mim dentro dessa explanação tete a tete com os alunos. Depois da aula, nós criamos uma avaliação de tópicos e com uma pergunta significativa e baseada em um problema real, eu aguço os alunos a gerarem uma pesquisa. Essa é a dinâmica da sala de aula invertida. Entendeu? Pegou? Segura o recreio na sua mão e vamos para o próximo assunto. Professor, posso aplicar isso para qualquer turma? Eu entendo que isso seja interessante para os alunos do 8º, do 9º, 1º, 2º e 3º ano. Porque esses alunos já têm a capacidade de busca de autonomia. E assim você consegue realmente interagir com eles através de outros mecanismos, dando feedback através de WhatsApp, do Instagram, do Telegram e assim por diante. Essa ferramenta que está do seu lado, seja ela o seu PC, o seu telefone e assim por diante, ele não vai gerar conteúdo educacional. O conteúdo quem gera é você, nobre professor, através da sua pesquisa, através do seu expertise por área. Resumo final, cria um material, alimenta o aluno. Entro com o aluno e dou um feedback numa sala de aula visual, num Google Meet, por exemplo, um Hangout ou algo que seja parecido. Gera uma pergunta de impacto, desafio para os alunos e uma questão de avaliação, que essa questão pode ser elaborada por uma ferramenta que chamamos de taxonomia de Bloom. Taxonomia de Bloom? Sabe o que é isso? Não sabe? É mais uma videoaula dentro das metodologias ativas que nós iremos gravar. Até a próxima. Beijo no coração de todos. Professor Wagner, conectando sonho, conectando pessoas.